E bem-vindos a todos mais uma vez aqui, né? A gente juntinho aqui nessa segunda-feira para começar a semana bem, com astral, uma vibração bem gostosa. Então a gente vai dar início com a leitura. Cadê? Elcira. Peraí, deixa eu botar aqui no PowerPoint, tá errado. Boa noite a todos. Não era esse? Não? Já estava e eu deixei. Acho que eu sou da 20. Eu sentei 20? Conciliação? Eu tenho uma fase aqui. 124, na realidade. Isso. Não falta. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente, de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas inferiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir os espíritos dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve, no mundo, à mesa da edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. É isso aí. Boa noite. Obrigada, Elcira. Vamos passar, dar uns nossos avisos rapidinho, né? Como não pode deixar de ser, a gente insiste sobre os nossos estudos, né? Tá aí, assim, de uma maneira geral, o panorama dos nossos estudos. Ele tem estudos, né, praticamente todos os dias, estudos tanto em inglês quanto em português, de várias obras. Então, fiquem à vontade. O estudo é bacana, o estudo é para vocês, é para todos nós, tá? Então, você pode entrar em qualquer hora que você pensar, que resolver. Não precisa esperar. Ui, Jesus. Não precisa esperar acabar. Você pode, né, vai entrando, se tiver dúvida, pergunta, e a gente vai aprendendo junto, tá? Então, o convite fica sempre aqui.
Então, a gente também gostaria de lembrar que a gente, né, para poder manter a casa aberta, a gente sempre conta com a colaboração de todos. Se quem quiser colaborar com uma mensalidade, o valor que seja, por irrisório que seja, já ajuda. Mas também a gente sempre tem eventos, né? Há poucos dias a gente teve um jantar gostoso, além da gente se encontrar, tem um pessoal aqui que foi, né? Foi bacana. Além da gente se encontrar, conversar, se divertir, comer bem e tudo, e contribui com a casa, né? Então, é bem legal. A gente tem, né, a cantina, tem venda de livros e tal, além desses eventos. Então, é uma maneira de contribuir com a casa para a gente manter a casa funcionando bem, assim, bem legalzinha para a gente, né? A gente também tem a biblioteca, tanto a gente tem aluguel de livro. Tem vários títulos aí para quem tiver interesse de ler. Tem muita obra legal, então alugar não custa nada e nem tem tempo determinado, né? Só tem que ter a responsabilidade de devolver, né? Mas fica à vontade, sem pressão, tá? A gente gostaria de reativar a nossa biblioteca porque tem muita coisa boa aí. A gente tem o Clube do Desapego, né? Quem quiser fazer alguma doação, tudo que a gente doa, vende bem baratinho uns para os outros e ajuda a casa, né? Vai 100% de ajuda para a nossa casa. A gente tem o Clube do Livro, que a gente está lendo agora o Ave Cristo, né? A gente já leu a trilogia de Dona Ivone, a gente já leu várias coisas e a gente se encontra periodicamente, a cada 2, 3 meses, dependendo do título e da agenda de cada um de nós, né, para se encontrar e comentar, falar sobre o livro, também é uma maneira bem bacana. Nesse aí é só diversão mesmo, assim, é bem legal, é muito bacana, tá todo mundo convidado, tá? Não é um estudo do livro, a gente sempre escolhe romances espíritas, que logicamente tem um conteúdo doutrinário, obviamente. É uma leitura muito educativa, mas o propósito é só incentivar a leitura de obras assim, edificantes. E a gente se encontra socialmente mesmo, para falar sobre o livro. Então é legal. Quem tiver qualquer dúvida pode sempre vir para a gente e fazer perguntas. E a gente tem um atendimento fraterno também, que acontece... Aqui fala depois, né, depois da... Ah, não, tá aqui, para até terminar o horário. Então, de preferência, acho que antes da palestra seria o ideal, eu penso. Bom, mas tá aqui, mas chega de falar, né? Gente, então, agora nesse momento, acabou nossos avisozinhos, a gente vai fazer a prece de abertura. Então, acalmando as nossas mentes e os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao alto, pensamentos de gratidão a Deus, a todos os espíritos que já vieram até aqui, prepararam o ambiente com tanto amor, com tanto carinho para nos receber, que nós possamos realmente abrir as nossas mentes e os nossos corações para nos beneficiar de todos esses eflúvios benéficos que estão aqui à nossa disposição. Que Jesus possa sempre nos amparar, que Deus esteja sempre como nos fortalecendo, como realmente aquele apoio nos nossos momentos de dificuldade. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos reunidos e pedimos a Deus que ampare, que ilumine a nossa oradora da noite, para que ela possa, com clareza, nos trazer o fruto dos seus estudos, de suas reflexões. Obrigada, Pai amado, sem ti não somos nada, que assim seja. Muito bem, então é uma alegria enorme receber nossa Claudinha, que já viajou pelo mundo todo e voltou para nós, está aqui mais uma vez com essa palestra em busca da felicidade. Cadê o bichinho? Aqui. Pois é, bom voltar a casa, né? E hoje a gente vai falar sobre esse título, que é um título bem leve, né? Em busca da felicidade, mas que a gente espera seja também de reflexão. Porque quem que não busca pela felicidade, né? Se tiver alguém que não busque, então a gente precisa de cuidados, porque não é normal não querer ser feliz, né? E às vezes a gente não sabe também o que é a felicidade, né? Não sei se numa conversa já aconteceu com vocês, né? Qual é a sua meta de vida, o que você quer, né? E aí a pessoa, eu quero ser feliz.
Aí você sabe o que é felicidade? E a pessoa, não, mas na hora que eu achar a felicidade, quando eu for feliz, quando eu estiver na situação de felicidade, eu vou saber que eu estou feliz. E às vezes não é verdade. A gente pensa que vai encontrar uma situação de que é de felicidade, a gente vai se sentir feliz assim. Mas já pensaram que às vezes a gente tem ansiedade e dá uma fome, e aí você pensa que é fome e é ansiedade? Então às vezes o corpo da gente mente pra gente, né? E não fala a verdade. E aí a gente acha que está sendo feliz e na verdade está entrando numa situação ou que possa ser uma felicidade de curto prazo, ou de uma situação que possa nos levar a algo que não vai ser, né, de felicidade mais tarde. Então a gente precisa também, principalmente, entender um pouquinho o que é a felicidade verdadeira e a felicidade plena. E aqui talvez a gente precisasse fazer uma separação, né? O que é felicidade e o que é satisfação ou prazer. Porque não é que satisfação não vá nos trazer felicidade. Talvez ela vá aumentar a nossa felicidade, mas o prazer e a satisfação, elas são situações momentâneas que nos fazem sentir bem, né? Por exemplo, nossa, queremos muito comprar uma casa e a gente vai e compra a casa. Eu gostaria muito de fazer uma viagem e a gente faz a viagem, né? E antigamente, quando a gente adquiria coisas ou fazia alguma coisa, o nosso prazer era mais longo, porque tinha aquela expectativa, né? Pensa antigamente, vocês se lembram daquele tijolo que a gente falava com ele? Mas não era uma felicidade, você não ter que sair procurando um orelhão, era o máximo. E custou até que aquele trambolho, aquele tijolo que a gente chamava, né, passasse a ser um telefone menor. Então, assim, a expectativa de poder comprar, a compra, o poder utilizar aquele telefone, cada vez que você pensava, falava, puxa, que bom, deixa eu levar o meu tijolo comigo, né? Mas hoje em dia, quando a gente vai comprar, por exemplo, um iPhone, você já compra ouvindo falar o próximo que vai ser. Então, às vezes, ao invés de satisfação, a gente tem ansiedade. Será que já vai sair outro? Será que eu espero? Será que eu compro? Né? Fica aquela sensação de será que? Então, hoje a gente vê que a satisfação, ela está menor do que no passado, porque a gente está vivendo um período de muito mais ansiedade do que de satisfação realmente. E essa satisfação e esses prazeres, geralmente eles são materiais, o que não tem nenhum problema, né? A gente fala da vida material e acha que está errado, né? Nossa, não posso olhar para a vida material. Não, a gente precisa. Se nós estamos aqui, nós queremos vestir bem, nós queremos morar bem, nós queremos ter comida na nossa mesa. Se possível que a gente possa viajar, que a gente possa sair e encontrar com os amigos, não tem problema nenhum com isso. O problema está quando essas situações, ao invés de nos trazer satisfação, nos traz ansiedade. Porque se eu saio e faço uma viagem, depois sabendo que na hora que eu vou chegar eu tenho que pagar a conta e eu não tenho dinheiro para pagar, essa viagem vai ser agradável? Provavelmente não, né? Então, ter consciência do que realmente me faz bem e me faz sentir satisfação, que ela vai aumentar a minha felicidade, isso é importante. É aquela expectativa do prazer, né? Então, essa a gente busca e não tem problema. Mas tem um outro problema com relação à felicidade, né? Às vezes a gente tem aquelas crenças limitantes. O que acontece quando a gente está sendo muito feliz? O que é que vem na cabeça da gente? Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Tá bom demais para ser verdade, né? Quando a esmola é muito santo, até o santo duvida. Tudo no sentido de limitar a nossa felicidade. Mas, puxa vida, nós nascemos também para ser felizes, por que não, né? Então, essas crenças limitantes que às vezes a gente tem, e que às vezes a gente não se dá conta. Mas se você já falou que tá bom demais para ser verdade, ou qualquer uma dessas outras aí, a probabilidade de que você acredite, nem que seja ali inconscientemente, atrapalha a tua felicidade. Ou atrapalha os teus momentos de felizes, né? Os teus momentos de satisfação. Porque, por que não ter momentos de felicidade? Por que não ter prazer, inclusive com as coisas materiais? Se isso me faz bem e não prejudica ninguém, tá tudo certo, né? Se eu vou ter esse prazer material e esse prazer material ele não vai me trazer preocupações, ansiedades
e distúrbios por alguma razão qualquer, por que não? Eu posso ter. A gente fala, né, é mais fácil passar pela linha, o camelo pela agulha, do que um rico entrar nos reinos dos céus. Mas por que fala-se isso? Porque quando a gente tem muito recurso financeiro, a probabilidade de cometer erros começa a aumentar, né? Então, desde que a gente esteja consciente daquilo que nós estamos fazendo, recurso monetário não tem problema nenhum. Mas isso não tem nada a ver com felicidade. Porque a gente já viu muitas pessoas de muita condição financeira que já se mataram, ou que são infelizes, ou que, né, situações infinitas que acontecem por aí. Então, o ter recurso financeiro não é traduzido, não é sinônimo de felicidade. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais o que vem a ser essa felicidade. Só que para colaborar com essa crença limitante que a gente tem, né, a gente vai encontrar lá no Evangelho, né, a felicidade não é deste mundo. Eu falo, pronto, então não posso ser feliz mesmo, né? E essa é uma mensagem de Santo Agostinho. Só que no mesmo capítulo, eu não trouxe o capítulo, trouxe o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, na mensagem que ele traz, a felicidade não é deste mundo, ele vai comentar que a felicidade não é deste mundo, mas ele faz lá uma condição. Ele diz que, contudo, há uma felicidade possível na terra para o homem de coração puro. Então ele coloca aí uma condição. Nós já podemos ser felizes. E se somarmos com os momentos de prazer e de satisfação, então nós podemos ser um pouco mais felizes ainda. Não a felicidade plena, porque nós vivemos num mundo que está em transição, né? Já iniciamos aí o período de regeneração que a gente fala, mas a gente ainda tem essas crenças limitantes, a gente ainda tem padrões de comportamento que não são os melhores, né? Então tudo isso, ele mancha essa felicidade que nós temos, porque invariavelmente a gente entra com problemas de relação um com os outros, pelas nossas faltas de virtudes, né, e que atrapalham essa felicidade plena que ainda neste mundo não é possível. Mas ela sabendo que se nós trabalharmos por essa felicidade, ela já é possível ainda aqui, nessa encarnação mesmo. Joana de Ângeles, ela apresenta então a felicidade não como um estado permanente de prazer ou ausência de problemas, mas com um estado íntimo de harmonia e paz interior. Então é uma conquista interior, é intrínseco. Não é extrínseco, não é de fora. Não são as coisas que acontecem lá. Porque eu posso comprar uma casa e ficar muito feliz com ela, e depois, quando chegar a conta que eu tenho que pagar todo mês, essa felicidade vai ser, na verdade, uma ansiedade, né? Eu fazer uma viagem e, de repente, além de ter gastado muito, não gostar da viagem, ou 1000 razões diferentes, então ela não é de fora, que eu não tenho controle, ela é de dentro que eu posso controlar. Porque é verdade que hoje eu posso ter um controle monetário, mas amanhã eu posso não ter. Hoje eu posso estar trabalhando com uma coisa que eu gosto, mas amanhã eu posso perder o meu trabalho. Então, de fora eu não tenho controle. Aparentemente, ou em algumas situações a gente pensa que tem controle, mas a gente não tem. Porque, veja a instabilidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Você não sabe exatamente o que vai acontecer no dia de amanhã. E às vezes isso nos traz um pouco de ansiedade, ou muita ansiedade. Mas quando a gente trabalha com a felicidade de uma forma intrínseca, ou seja, ligada ao desenvolvimento de valores nobres, então a gente passa a ver a situação de forma diferenciada. Quem que já não falou, paz de espírito, ou deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, né? O que significa tudo isso? Significa que nós estamos, primeiro, alinhados em sintonia com as leis divinas. E como é que a gente sabe que estamos alinhados com as leis divinas? Primeiro, porque a lei divina está na nossa consciência, Livro dos Espíritos. Não me recordo o número da pergunta, mas está lá. Onde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Então, se ela está na nossa consciência, qual que é o problema maior dessa tomada de consciência dos valores que nós precisamos trabalhar? Primeiro, porque sendo espíritas, a gente já sabe um monte de coisa. E aí, sabendo, tendo consciência desses valores, eles acabam indo contra nós mesmos se nós não estamos alinhados com esse conhecimento que a gente tem. E aí não pode falar, então não vou mais ser espírita? Mas a gente também não é cristão? É a mesma coisa.
O Espiritismo explica um pouco mais, mas ela vem dos ensinamentos de Jesus. Então, não tem como a gente escapar disso. E se a gente souber aquela primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, você não precisa saber de mais nada. Com essa lei, a lei de amor, já está tudo explicado. O resto é explicação de como fazer para atingir, né, essa lei máxima, essa máxima. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Já leram O Homem de Bem? É tudo para como fazer para amar o próximo, para se amar, para amar a Deus sobre todas as coisas. Assim como todo o Evangelho, todas as obras básicas, as de André Luiz, que a gente estuda aqui de segunda-feira, né? Que a gente vê casos impressionantes, casos que às vezes a gente pode até puxar um pouquinho para o nosso lado para dar conta o que pode acontecer se a gente continuar aquele mesmo padrão que nós estamos. Então esses estudos, eles são muito bons, fazendo uma pequena aqui, uma propaganda, né, uma cena dos próximos capítulos. Como é importante a gente estudar, como é importante a gente ler esses livros edificantes, porque eles fazem com que a gente veja quais são as consequências das nossas ações e reações quando elas não estão fundamentadas em valores morais, né? Então, ler o Livro dos Espíritos é ótimo, ler o Evangelho é ótimo, mas mais ainda quando a gente faz em grupo, porque cada um traz um parecer, uma perspectiva que amplia o nosso conhecimento, que faz a gente pensar melhor, né? Aí, voltando aqui, a gente continua no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda lá no capítulo 5, que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Se ele remontasse à fonte dos seus males, verificaria que estes são, na maioria, o resultado do seu afastamento da lei de Deus. Então, cada vez que a gente não está numa ação dentro de valores morais e éticos, nós estamos contra essas leis de Deus. E, portanto, nós mesmos, não é ninguém, nem Deus, nem os espíritos superiores, somos nós mesmos, através da sintonia ou a falta dela, é que vai fazer com que a gente se sinta mal, sinta que alguma coisa não está errado, não está em paz, e aí começam os problemas, né? Por que será que a gente fica irritado? Será que a gente fica irritado com o outro, ou a gente fica irritado porque o outro fez alguma coisa que eu não gosto? E muitas das vezes eu tenho o mesmo problema. Vocês já pararam para ver uma pessoa fazendo uma coisa que você não faz? Um exemplo mais fácil, porque tem muita gente hoje que ainda fuma, e tem muita gente que ainda não fuma, que já não fuma, ou nunca fumou. Já sentou do lado de uma pessoa que fuma, se você não fuma? Você olha para a pessoa e fala assim, gente, como é que essa pessoa pode ficar aspirando essa fumaça, sabendo o problema que vai dar para ela? Agora, você já sentou do lado de alguém que tem lá um orgulho extra, igual você, e você já falou para ela, gente, como é que pode essa pessoa ser orgulhosa desse jeito? Porque eu não sou assim, né? Não percebe que vai lhe fazer mal à vida? Não, você fica irritada com a pessoa. Porque você começa a espelhar que em você mesmo tem a irritação, tem o orgulho, tem a vaidade. Então, a maioria das vezes que a gente se irrita com alguém é porque esse alguém faz alguma coisa que nós também fazemos, né? Às vezes a gente não quer aceitar, mas se a gente parar para pensar, né, a gente vai ver que é verdade. Então, a felicidade intrínseca, ela nasce dentro de nós. É nesse trabalho de autodescobrimento, de reconhecimento das nossas limitações, né, daquilo que ainda nos falta trabalhar e procurar trabalhar em cima dele. Então, voltamos lá a Santo Agostinho, com aquela receita de bolo dele, e ao final da noite ele analisava as coisas que havia feito e bem como as coisas que ele não havia feito e que dava-se conta que deveria ter feito, né? Porque não é só fazer o bem, é também não fazer o mal. E não é só não fazer o mal, é necessário fazer o bem, né? Falei errado aqui não, né? Tá certo. Porque às vezes a gente vai fazer as comparações e acaba falando errado. A Joana de Ângeles, ela nos traz no Ser Consciente, que aliás essa é uma série psicológica muito boa, porque ela vai falar de todos esses valores morais e o que é que a gente precisa fazer para que sejamos um pouco melhores. O que a gente precisa trabalhar em nós mesmos.
E se é verdade que os livros da Joana de Ângeles são um pouquinho difíceis, mas depois que você começa a ler, e principalmente se você ler na sequência, você vai se dando conta que ela vai repetindo informações de uma maneira a fazer com que a gente cresça essa ideia que ela nos apresenta de sermos plenos, de sermos felizes, de sermos conscientes de nós mesmos, das nossas limitações, mas principalmente da nossa capacidade. E aí eu faço outra propaganda. Nós vamos começar nas terças-feiras, 2 vezes por mês, a segunda e a quarta terça-feira do mês, nós vamos fazer o livro, me ajudem os... Autodescobrimento, né? Descobrimento. E estamos justamente terminando esse livro, O Ser Consciente. Então a gente vai percebendo, a cada livro que ela nos traz, uma forma de nós olharmos para nós mesmos e avaliar o que eu preciso. Nossa, é verdade, isso aqui me leva por um caminho que eu não gostaria. Ou isso daqui, se eu fizer dessa maneira, vai me fazer melhor comigo mesmo. E ela nem fala tanto das leis divinas, de você estar bem com você mesmo. Óbvio que citando as leis divinas, porque está alinhadíssimo com os trabalhos de Kardec. Então, ninguém alcança a plenitude emocional sem antes enfrentar a sombra que o habita. Né? E essa plenitude emocional é o estado de equilíbrio interior, em que nós nos sentimos inteiros, conscientes de nós mesmos, em paz com os sentimentos e com a vida, mesmo diante de desafios. E esse é talvez o ponto mais importante. A Joana de Ângeles ainda vai falar que a plenitude é o encontro do ser consigo mesmo, em harmonia entre o pensar, o sentir e o agir. Há que ter aí um alinhamento. Se eu penso de uma forma, eu preciso sentir e agir dessa mesma forma. Se eu tenho uma crença, o Espiritismo, que a gente pense, que a gente sinta e que a gente haja dentro dos conceitos que essa doutrina nos traz, né? Então, quem vive a plenitude emocional não foge das emoções. Até mesmo porque a emoção, ela é um sinal do que está acontecendo com a gente, né? Se eu estou irritado, por que eu estou irritado? Se eu estou com raiva, por que eu estou com raiva? E nenhuma emoção é incorreta. O que a gente faz com essa emoção é que é o problema dela. Então, se eu estou com raiva, é porque alguém fez alguma coisa que eu não gostei. Por que eu estou sentindo raiva? Então, parar e fazer uma análise das nossas emoções faz parte desse trabalho de autodescobrimento, de entender o porquê eu estou fazendo as coisas da maneira como eu estou fazendo, né? Então, aprender a lidar com as emoções sem negar e sem se afogar nela. Quantas vezes a gente não entra em crise, né? Está muito triste, se joga e passa o dia sem falar com ninguém. Fica ali amargando, né, a sua infelicidade. Há uma coisa interessante com o nosso cérebro. Ele não trabalha a seu favor se você não fizer nada. Porque quando a gente está negativo, o cérebro vai trazer informações para você que justifiquem a sua negatividade. Já leram sobre isso? É muito interessante. Porque se você está com depressão, você começa a ver o mundo com os olhos da depressão. Então as coisas não estão bem, está tudo mais escuro, né? Nada está bom, as pessoas estão te atacando, ou seja lá qual for a razão pela qual esse sentimento depressivo faz com que você pense e sinta. É importante a gente fazer isso porque o que eu posso fazer para não estar pensando de forma negativa? Eu tenho que trabalhar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais lá para frente. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu estava escutando um psicólogo fazendo uma conversa com o Dalai Lama. E eles estavam falando sobre o mau humor. E aí eles não conseguem identificar, ele fala que a gente não consegue identificar por que nós estamos de mau humor. Que o pessimismo, a negatividade, a irritação, a frustração, a gente pode até conseguir, né, identificar de onde vem, mas que o mau humor não. E aí ele fala que quando nós estamos sob a lente do mau humor, tudo fica ruim. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão nos irritando. Já reparou que você está de mau humor? Não é só o mau humor que vem junto, aí começa todas as emoções negativas, né? É a irritação, é a frustração, qualquer coisa que a pessoa fale, você imediatamente já
né? Já fica irritado. Então, a gente precisa prestar atenção não só no humor da gente, mas em todas as emoções que nós temos. Porque imagina você, se eu tiro a lente, eu não consigo enxergar praticamente vocês que estão aqui. Então, eu não tenho ideia quem está aqui. Eu não vejo se está sorrindo, se está triste, se está chorando. Eu não tenho capacidade de entender o que é que vai em cada um. E talvez colocando o óculos e vendo melhor, agora eu sei se de repente a pessoa está mais triste, está mais feliz, né? Se fala comigo alguma coisa, me dá um tchauzinho. Porque você olha e fala assim, a pessoa me dá um tchauzinho, olha essa daí, nem me reconheceu, né? Nem me viu. Agora, se eu estou com um óculos amarelo, o que acontece com uma lente amarela? Eu enxergo as coisas de uma forma amarelada. Se eu estou com um óculos azul, eu enxergo as coisas de um óculos com uma coloração azulada. Se eu estou triste, eu vou enxergar as coisas com a mesma intensidade, com a mesma coloração de tristeza, de raiva. E a mente, ela vai nos trazer situações do passado e nos faz ver situações do presente de uma forma que alimente ainda mais essa emoção ou esse mau humor que nós estamos sentindo. Quem já esteve depressivo e já precisou fazer uma terapia, por exemplo, talvez tenha se dado conta de, durante a terapia, falou muito de problemas no momento passado, na vida passada não, né? No passado. E falou de situações difíceis e de repente que tinha problemas enormes com a mãe e que não teve momentos de felicidade na infância, que não se recordava daquilo. E depois que passa a terapia e termina, ela começa a se recordar de muitas coisas boas da infância, começa a se recordar de momentos agradáveis com a mãe, com quem ela tinha problemas enormes, começa a encontrar momentos de felicidade com o pai, com os irmãos, com quem quer que seja que ela tinha problema antes. Porque a mente é seletiva. E isso é bem importante a gente entender, porque ela vai fazer parte de como fazer uma mudança interior. E a gente vai fazer rapidamente lá, falar sobre isso também. Então, em resumo, a plenitude emocional é a maturidade da alma, que compreendeu a si mesmo, vive com autenticidade, serenidade e conexão com o divino. Então, o que acontece aqui? Não é um processo imediato. Então, se eu estou começando o processo hoje, eu não posso esperar que amanhã eu vou estar feliz. Não nessa felicidade que está me falando aqui. Que é uma felicidade no sentido de reconhecer o que eu preciso, trabalhar, né, ter fé no futuro, que as coisas vão melhorar, mas não necessariamente que eu não vou ter que passar por desafios. E essa palavra desafio, eu tento muito incorporá-la na minha vida, porque se a gente fala problema, já não dá um desânimo, mas quando você fala desafio, né, o que eu posso fazer para resolver isso? Se você fala problema, você já fica, será que eu consigo, né? Se você chega lá na montanha, no pé de uma montanha e olha lá para cima aquela montanha que você tem que transpor, você fala, nossa, não dá, não tem condições. Mas quando você fala do desafio de transportar a montanha, então o sentido é outro, né? A Joana ainda continua falando que a felicidade real é a conquista do ser consciente que logrou encontrar-se e aceitar-se, amando-se e amando o próximo. É só mesmo para complementar de como que isso é um processo. O que eu preciso para ser realmente feliz, né? Ainda que não seja uma felicidade plena, né? Então, a verdadeira felicidade, ela começa no íntimo, na forma como nós escolhemos viver e sentir. Não depende do que a gente tem, mas do que nós cultivamos em nós mesmos. A paz, a aceitação, o amor, mesmo que no meio da dor, mesmo que no meio dos sofrimentos. É possível dar o primeiro passo, porque ser feliz é uma construção de dentro para fora, né? Aí a reflexão que a gente precisa fazer é o que eu posso mudar em mim para experimentar então essa verdadeira felicidade. E aí nós vamos falar de 4 passos que, fazendo assim uma análise, eu vi coisas dentro do Evangelho, mas também que a psicologia nos traz e que faz com que a gente, tendo uma ideia do que a gente pode modificar, a gente já começa esse trabalho. E o primeiro dele é mudar o foco de fora para dentro. Porque o que acontece?
Por que de fora para dentro? Porque é a maneira como eu olho o que está acontecendo ao meu redor. A gente acabou de falar sobre a lente e de como eu olho a situação que está lá fora. Se você nasce numa família em que a desconfiança é tópico, frequente, a probabilidade de que você tenha desconfiança também é muito grande. Se você nasce numa família em que a família se sente melhor que os demais, há uma possibilidade grande de que você também seja assim. Então, já por aí a gente começa a fazer uma análise, né? Qual que é a maneira como a minha família lida com a sociedade lá fora? Como é que eu lido com a minha família dentro de casa? Porque a família é o primeiro laboratório, né? A maneira como a gente lida em família também funciona lá fora. Eu fiz aqui um pensamento, e até se alguém discordar, pode ficar à vontade para me falar, é o que eu gostaria de ouvir, se não concordarem comigo. Mas assim, de uma forma bem geralzona, porque a gente sabe que tudo vai do 0 ao 100, né? Mas assim, só bem geral, só para a gente parar e analisar, existem 4 circunstâncias, 4 maneiras diferentes de encarar as coisas. Aqui sob o meu ponto de vista, tá? Então, por isso que eu aceito aí um palpite extra aí, se for o caso. Primeiro que todos nós passamos por traumas. Talvez alguns de nós tenhamos passado por aquele trauma, a gente fala de T grande, porque são traumas grandes, alguém que foi assassinado perto de você, ou na sua família, né? Uma situação drástica, um abuso físico, sexual, ou mesmo emocional, mas que tenha sido de peso, que realmente te atingiu de uma tal maneira que você ainda hoje sente isso com você. E tem aqueles traumas que a gente chama de trauma com T pequeno, que são aquelas circunstâncias da vida que faz com que a gente tenha certos padrões de comportamento, certos padrões de pensamento, por causa desses acontecimentos que vieram no decorrer da nossa infância, da nossa juventude. Então, pensando nisso daí, eu vejo 4 maneiras diferentes de encarar esses problemas, com esses padrões. Um deles é que você tenha uma atitude, 2, que você tenha uma atitude mais vitimista. Como que puderam fazer isso comigo? Eu sou assim por causa disso que aconteceu. Então, é uma visão mais egocêntrica. Sou eu que fui prejudicado. Então, aí, de 2 formas. Uma, você é vitimista, e aí, né, todas as situações que você vai passar pela vida, você se sente atacado e pobre de mim. Porque como que as pessoas podem fazer isso comigo? Tá vendo? Eu sou assim por causa disso. Todo mundo me atacando. Aqui eu estou fazendo um exagero, obviamente, né? Mas é mais ou menos, a gente escuta no vocabulário alguma coisa desse gênero aqui. O segundo também, mais assim no sentido vitimista, no sentido de egocêntrico, vai falar, nossa, como que fizeram isso comigo? Não podiam, né? Como é que... Ou seja, o mundo é perigoso. O mundo lá fora pode me atacar. Então eu preciso estar na defensiva. E aí nós somos aquela pessoa que revida, que grita, porque você precisa se defender, porque aqueles que estão lá fora estão te atingindo. E às vezes, se você parar para olhar bem, a situação nem é tão drástica, mas por causa dessa visão, a gente reage daquela maneira. Aí tem outras 2, que são talvez não tão egocêntricas, mas de comunidade, por assim dizer, em que uma, a gente percebe o erro cometido, viu, mas quer buscar uma solução. Então agora eu quero fazer tudo diferente. Não vou ser aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador, ou aquelas situações em que eu passei na infância e na juventude. Então eu faço diferente. Só que eu levo para um certo extremo. Então eu passo a ser aquele que pleasing people, né? Que quando a gente faz para o outro em excesso, às vezes até mesmo fazendo mal para para a gente mesmo, porque a gente quer fazer totalmente diferente do que foi feito com a gente lá na infância. Então há aí também um excesso. E há aquele último quarto em que fala, não, nada disso me serviu, né? E reconhece todos os erros que foram feitos com ele, e agora eu quero fazer diferente. Mas quer fazer diferente, mas da melhor forma possível. Então, é aquele que avalia a situação,
e é o que a gente chama de tough love em inglês, né? Eu acho o tough meio pesado, né? Mas é um amor firme. Eu quero que os meus filhos, por exemplo, e a gente pode falar isso assim pelos pais, né? Que o meu filho não passe por aquilo que eu passei, mas que tenha consciência das suas responsabilidades também. Então, assim, a grosso modo, eu vejo muito dessas 4 maneiras. E se a gente consegue, e aí cada um faz a sua identificação do que é que vê ao seu redor, e passe a analisar o que eu preciso fazer para estar nesse quarto. Porque aí é uma mudança de foco. Não sou vitimista, não sou egocentrista. Agora eu trabalho por mim, mas também por aqueles que estão ao meu redor. Talvez minha família mais imediata, maravilha. Se eu puder juntar também amigos, companheiros, né, e aquele pessoal com quem eu convivo, nossa, que legal. Mas se eu puder estender isso à minha comunidade, fantástico. Então, o nosso foco deveria ser esse saudável, em que eu sou capaz de ver o problema e ao invés de agir nesse mesmo problema, da mesma maneira como fizeram comigo, agora eu ajo de uma forma mais saudável. Eu procuro fazer diferente, né? E esse mudar de foco, ele está muito relacionado com o 2, que é o autoconhecimento. Reconhecer as nossas reações. Porque às vezes a gente não quer copiar aquilo que foi feito conosco, mas a gente olha tanto e com um olhar de crítica tão forte que a gente acaba sem querer refazendo a mesma coisa. Quem aqui já não se deu conta e falou assim, puxa, eu agi igual meu pai, eu agi igual a minha mãe. E uma besteira, uma palavra que a gente falou, que de repente, lá atrás, nossa, a gente queria matar o pai e a mãe porque falou aquilo com a gente, e aí a gente vai e faz a mesma coisa. Então, quando a gente foca muito no erro, a gente acaba repetindo. Quando a gente foca na solução, a gente faz diferente. Então, esse tem que ser essa mudança do foco. Mas para isso a gente tem que descobrir quem nós somos, né? Como é que eu faço? Como é que eu reajo? Aonde eu ponho o meu foco? Quem anda de bicicleta, talvez já tenha, pense nisso e concorde comigo. Se você está andando de bicicleta e fica olhando para o meio-fio, para onde você vai? Para o meio-fio. Então, o foco tem que ser para onde você quer ir e não para onde você não quer ir. O foco são os valores, o foco é a ética, o foco é o amor, o foco é o perdão. Aí você vai para essa direção. Se você começa a olhar aquele que você não quer ser, você acaba sendo aquilo ali. Porque a mente, ela é traquina. Ela vai para onde você está prestando atenção. Ah, ela está prestando atenção nisso, então deixa eu fazer a mesma coisa. E ajo em cima daquele lugar. Então eu quero ser saudável, eu quero ser mais bondoso, eu quero ser mais... Por isso que a leitura edificante ela é tão importante. Porque nós estamos olhando modelos saudáveis de como nós devemos ser. E aí quando a gente faz essas leituras, quando a gente estuda, quando a gente procura focar no bom, aí a gente consegue ir nessa direção. Então o mudar de foco, ele é primeiro ponto muito importante, mas para que ele possa acontecer, a gente precisa saber aonde é que está o nosso foco, né? E se a gente não prestar atenção em nós mesmos, a gente não sabe. Estamos no automatismo, na correria do dia a dia, sem perceber muitas vezes as reações que a gente tem. Então, mudar o foco, muito importante. O autoconhecimento, mais importante ainda, para que a gente possa, de fato, mudar o foco, a gente precisa saber o que é que nós estamos fazendo. E em terceiro, domar as paixões e os impulsos. E isso está lá no Evangelho também, que ele, não me recordo a pergunta, em que ele fala que as paixões, né, são como um corcel selvagem, que se a gente não domestica, ele vai causar mais problemas do que de fato nos auxiliar. E é importante a gente reconhecer isso, porque a paixão também não é uma coisa ruim. Se você faz uma coisa com mais paixão, você não faz com mais energia, com mais vontade, né? Agora, se você faz com uma paixão desgovernada, você pode, né, acabar fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Então, essa paixão com que você vai colocar para fazer as coisas, ela precisa ser controlada. E os impulsos, então, mais ainda. Porque se é verdade que às vezes a gente possa ter um impulso e fazer alguma coisa boa, o impulso mais provável é que a gente vá fazer algo que não deve.
por impulso eu fiz, e aí tem a consequência desse impulso. Né? E o quarto, mais importante ainda, ações pequenas com grande intenção. O que acontece? Quando nós temos, às vezes a gente tem aquela intenção, né? Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a gente exagera, quer fazer grandes passos, e a gente acaba não dando conta do recado. Exemplo simples, dieta. Vai fazer uma dieta para você comer 800 calorias por dia. Então não fica com muita vontade, com muita paixão, você faz um mês. Uma semana. Uma semana, então, meu Deus, difícil. Mas se você faz um trabalho na sua alimentação, puxa, eu estou comendo muito isso, eu precisava comer aquilo outro, e você acrescenta na sua alimentação, ou tira alguma coisinha da sua alimentação, é mais fácil de manter. Ah, eu dei uma escorregada? Tudo bem, mas agora amanhã eu volto a fazer de novo, melhor. E da mesma forma que uma dieta do físico, da alimentação, tem também a dieta mental, a dieta emocional. Não, eu preciso trabalhar na minha paciência. Mas aí você chega no dia seguinte, perde a paciência, não tem jeito mesmo. É que você não pode querer, porque você está na dieta da paciência, que no dia seguinte você vai estar super paciente. Né? É um processo, é tudo um processo. E se eu conseguir pensar nisso como um processo, a cada dia eu trabalho em pequenas ações com grande intenção. Né? O hábito de pequenas atitudes de bondade amansam a alma. Joana de Ângeles. Então veja que pequenas, porque é mais fácil de manter. E depois que a gente alcança esse patamar, vamos dizer que eu tenho 0 de paciência, então o meu trabalho não é alcançar uma paciência 10, 50 ou 100. É alcançar uma paciência 1, depois a paciência 2, depois a paciência 3, né? Porque às vezes a gente fala, né, brincando, né, não passei pela fila da paciência, como se a gente pudesse ir lá fazer um download e trazer um pacote de paciência para a gente. Então tem que trabalhar na paciência aqui para que ela cresça, né, e realmente a gente possa conseguir melhorar. E por que é importante essas ações pequenas com grande intenção? Porque se a gente for lá no Evangelho, na parte dos seres perfeitos, no homem de bem, estou no capítulo correto? Sim, né? Tem várias coisas que a gente precisa fazer. Aí você começa a ler e é aquela história, né? Isso aqui mais ou menos. Esse aqui, não. Esse aqui, mais ou menos. Então, se você vai ler lá o Homem de Bem, chega no final, você fala, meu Deus, né? Não faço nada disso. Eu sou espírita há quantos anos? Mas é porque a gente precisa começar. A gente não está totalmente paciente, a gente não está totalmente benevolente, mas a gente, um passo pequeno a cada vez, quando a gente chegar no final da nossa vida, a gente já alcançou, né? Aí nem que seja um pacotinho de paciência, um pacotinho de paz de espírito, um pacotinho de amor, um pacotinho de perdão, um pacotinho de ser capaz de perdoar, né? Não de perdão, de ser capaz de perdoar e assim por diante. Então, é um trabalho diário. E para que esse trabalho diário possa acontecer, para que nós tenhamos essa plenitude, Joana de Ângeles traz no livro Plenitude, que nós já estudamos, e lá no capítulo 8, se eu não me equivoco, ela fala de 8 passos, que inclusive ela tomou dos budistas. Crer corretamente, pensar corretamente, falar corretamente, meditar corretamente, agir corretamente. Quando a gente começa no crer corretamente, aí a gente está falando de crença, então nós estamos falando de espiritismo. Se nós cremos corretamente e conseguimos falar, pensar e assim por diante, a cada vez que a gente avalia essa crença nossa, a gente está um pequeno passo mais adiante. Não vamos ser perfeitos em uma vida, então, né, tem que ser aos poucos, é um processo. Joana de Ângeles, no capítulo 10 do livro Ser Consciente, conquistar a felicidade requer domínio das emoções, trabalho interior, libertação do ego inferior. O ego inferior é aquilo que a gente quer ser ou que quer demonstrar aos outros, mas na verdade não é. Né? Então a verdadeira alegria nasce do alinhamento entre o eu profundo, o espírito, o ser e as leis divinas. Ninguém é verdadeiramente feliz sem conquistar-se a si mesmo. Joana de Ângeles. Então a felicidade como um processo. Né? Nós vimos ali 4 passos que seria importante a gente ter em mente.
para fazer a diário, né? Ou utilizar o método do Santo Agostinho, ao final do dia, rever tudo que fez durante o dia. Então, a felicidade não é uma conquista repentina, mas um estado que vai sendo construído. Cada pequeno gesto de amor, cada escolha ética, cada superação emocional é uma pedra na construção da felicidade. Então, perdoar alguém é um pequeno passo, mas que faz uma diferença incrível para a nossa paz de espírito. Porque não tem nada pior do que você ficar com aquilo na sua mente. Aceitar uma frustração com sabedoria, porque uma pequena frustração pode se transformar numa raiva, num ódio no dia de amanhã. Ser útil no bem, mesmo que meio à dor. E aí, para fechar, eu vou trazer aqui uma mensagem do livro Vida Feliz, do Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, mais uma vez, e diz: a tua felicidade é possível. Crê nessa realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloque nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, diferente do bem-estar que a vida diferente do bem-estar que a vida digna e sem sobressalto proporciona. Mesmo que te falte dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Então, quando a gente consegue trabalhar essa felicidade dentro de nós mesmos, a gente consegue ter mais confiança em nós mesmos. E aí, se eu perdi o meu trabalho, mas eu tenho a confiança de que eu posso conseguir outro, porque eu vou trabalhar por isso. Se eu estou passando por uma dificuldade, é temporário. Dias melhores vão chegar. Pode até não ser nessa vida, mas vai ser na próxima, vai ser depois. Então, a fé também ela vai robustecendo, porque vai fazendo com que a gente compreenda melhor que é um processo, né? Tanto a felicidade quanto o crescimento interior, porque os dois caminham juntos. E que a paz do Senhor nos auxilie, que sejamos amparados hoje e sempre. Que assim seja. Ai, obrigada, Claudinha, né? Muito material para reflexão, para a gente trabalhar na nossa felicidade, né? De uma maneira responsável por ela. Então, nesse momento, a gente deve fazer a oração final e se preparar para os passes. Deus de amor, de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior, aqui mais uma vez agradecemos pela oportunidade e te pedimos ser conosco. Elevamos a Ti uma prece para que ela possa ser transformada em bênçãos, em eflúvios divinos para todo o nosso planeta, nos locais de dor, de sofrimento, de desespero, nos locais de guerra, de abandono, de doenças e muitas enfermidades, tanto do corpo como da alma. Que o Teu amor aí possa se estar presente, fortalecendo todos nós em nossas fraquezas, nos amparando, nos acolhendo a cada queda. Que a Tua luz ilumine os nossos caminhos, ilumine os caminhos dos nossos amores, daqueles que são tão importantes para nós, nossos familiares, os nossos bem-querer. Que no momento da dificuldade, no momento das encruzilhadas da vida, a gente possa sempre fazer bom uso do nosso livre-arbítrio e no final dessa nossa etapa, a gente possa deixar o nosso planeta um pouco melhor do que nós o encontramos. Porque assim a gente sabe que a gente cumpriu um pouco da nossa missão, do motivo pelo qual estamos aqui. Fazemos uma oração especial por nós mesmos, elevando em pensamento a prece que Jesus nos ensinou, enquanto mentalizamos o nosso lar. Que a gente possa imaginar uma luz invadindo todos os ambientes, purificando, harmonizando. E se porventura houver algum irmãozinho que aí possa estar, que o Teu amor, que a Tua bondade, que os espíritos socorristas aí possam socorrê-lo
e levar para que possa ser amparado, guiado num futuro melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, principalmente do mal que carregamos dentro de cada um de nós, porque só em Ti brilha toda a luz, todo o poder, toda a glória, para todo sempre. Que assim seja.